Mas e a polêmica aí no Rio de Janeiro sobre o Fla-Flu? O jogo foi decidido que será no Engenhão, com torcida única, teve sorteio para a alegria do presidente do Botafogo. O sorteio foi para a torcida do Fluminense, mas hoje pode ter uma reunião aí, vai ter uma reunião, Fabinho, para tentar derrubar aquela liminar de torcida única ou não? Então, está tendo nesse momento, Benja, no Tribunal de Justiça, uma audiência envolvendo os presidentes do Flamengo e do Fluminense, que são os interessados nessa partida. O do Botafogo como detentor da concessão, né? Ele é o morador da casa alugada, que é o estádio Newton Santos, ele é que detém a concessão, está sob o poder dele. E o presidente do Vasco também foi lá observar o que está acontecendo, para ver o que vão decidir. O fato é, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Marcelo Jucá, ontem determinou que cumpra-se o artigo 62 do regulamento aprovado por unanimidade, ou seja, nenhum clube se opôs, e o artigo 62 é muito claro. Caso não haja possibilidade de ter o Maracanã, o estádio Newton Santos é o estádio que vai abrigar jogos decisivos como semifinais, finais e os clássicos. Clássicos são jogos neutros, em que envolvam as 4 agremiações, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ontem ele determinou que o jogo será no Engenhão. Hoje, com ainda a liminar em vigor, não foi revogada pelo juiz Guilherme Schilling, que é quem está presidindo essa audiência, que conta inclusive com a presença do Major Silvio Luiz do JEP, que é quem vai dar a palavra final. Se nessa audiência, o Major Silvio Luiz, com quem mantive contato ontem, disser, olha, nós garantimos a segurança, o bloco que vai ter de manhã, né, o monobloco que vai encerrar o Rio de Janeiro, o carnaval no Rio de Janeiro de manhã, não atrapalha em nada o nosso efetivo à tarde. Garantimos a segurança com 2 torcidas no Engenhão. Sua Excelência, o senhor revoga? Ele vai ver os argumentos do Flamengo. Olha, em Volta Redonda foi tudo bem, era Vasco, Flamengo, viagem, estrada, tudo isso de acordo, revoga-se a liminar e colocam-se as 2 torcidas dentro do Engenhão. Esse é o cenário nesse momento, Benja. A liminar deve ser revogada hoje. Agora, o Botafogo está tentando criar uma situação, eu acho que isso é muito ruim, porque isso tem desdobramento e na cabeça dos que têm um cérebro que não utilizam, isso vai para o mal. Essa briga, ninguém ganha. Flamengo não joga aqui, a casa é minha. Presidente Carlos Eduardo Pereira, o senhor assinou, o senhor não tem que decidir nada. Está lá no artigo 62, não tendo o Maracanã, é o Newton Santos. Ah, mas o Maracanã já pode jogar quarta, por que não jogar domingo? Parece aquela coisa do dono da bola que não foi escolhido para jogar, a bola é minha, então não tem jogo se eu não jogar. Não. Isso é coisa de criança, presidente. O senhor foi lá fazer um tumulto, não foi defender o Botafogo. E esse tumulto pode ter uma consequência mais à frente. Vamos pensar grande, pensar no benefício do futebol do Rio, Benja. Ô, Fabinho, é verdade a história que o Flamengo teria oferecido 300 mil reais por jogo pro Botafogo para jogar no Engenhão alguns jogos aí no ano, e o presidente do Botafogo teria dito que nem que se pagasse 1 milhão ele cederia? Tudo bem, isso foi lá atrás, foi uma proposta feita antes. Mas aconteceu isso, Fábio? Aconteceu uma proposta, uma sondagem para que o Flamengo mandasse os jogos da Libertadores. Aí não houve acordo. O que o Flamengo fez? Foi na Arena da Ilha, que agora é chamada de Ilha da Nação. Existia um contrato com a Portuguesa, Botafogo e Portuguesa. O Flamengo procurou a Portuguesa, que é a detentora do campo, do estádio, do clube. Como é que está esse contrato? Não, termina agora 31 de dezembro. Botafogo não se manifestou. Eu quero a Arena da Ilha, eu vou montar uma arena pelos próximos 3 anos. Custa quanto? X. Topei, fechei o acordo. Quando o Botafogo foi olhar o prazo, tinha perdido. Assim como aconteceu com o Ilharão. E aí, de novo, mais um episódio, Flamengo e Botafogo em uma disputa. Fato é que o Flamengo não conseguiu colocar a Arena da Ilha ou Ilha da Nação à disposição para 8 de março, que é a próxima quarta-feira. Procurou o consórcio Maracanã há 20 dias, pagou a conta em atraso de 1.300.000 de luz para poder fazer toda a movimentação no estádio acontecer, para que o estádio tivesse vida, para que o gramado fosse tratado. Entrou em acordo com a Greenleaf, que é a mesma que está reformando o gramado na ilha e reformou o gramado no Ninho do Urubu. Começou a injetar dinheiro, ou seja, algo em torno de 2 milhões de reais está custando. O Flamengo reabriu o Maracanã.
porque, claro, ele sabe que terá receita, serão 56 mil ingressos colocados à venda, essa receita vai voltar para o Flamengo, então ele está investindo. E agora vamos pensar, Benja, você acha que esse investimento está sendo feito para a estreia na Libertadores? O Flamengo iria acelerar 3 dias para jogar uma final de Taça Guanabara de um campeonato e que ele não vê com bons olhos com a atual federação? Só a gente pensar um pouquinho, né? Ô, Pascoal, tá aí uma bela explicação do Fábio Azevedo sobre o que está acontecendo nessa polêmica no Rio. Agora, o presidente do Botafogo está levando essa, que é um direito dele, tá? Não vou criticar, é um direito dele, cada um age de uma forma. Mas você não acha que por ser presidente do clube, ele está levando essa coisa muito pro lado passional da coisa? Está muito extremado. Pode se dar o luxo de abrir mão do dinheiro, de tudo isso? Quer dizer, poder pode. Prova disso que ele fez. Aceitar, claro. Ele não é obrigado. Não, é direito dele. Mas não está sendo muito passional? Eu acho que está sendo muito extremado esse negócio, sabe? Está virando muito extremo, né? Aqui não joga e não vai jogar aqui. Ele ontem sequer falou o nome do Clube de Regatas do Flamengo, né? Nas oportunidades que teve. Falou até o nome do Fluminense, mas não falou o nome do Flamengo. Eu acho que está muito extremo isso. Eu não vejo necessidade disso tudo, né? É bom lembrar, e o presidente do Botafogo poderia lembrar disso, e não vai nenhuma crítica aqui, é apenas uma visão do fato. É que um torcedor do Botafogo morreu recentemente, né? Porque marginais passaram lá de carro atirando no torcedor. Mas não dá para atribuir esse fato às declarações do presidente do Botafogo. Não. Eu estou dizendo assim, isso pode instigar ainda mais. Pascoal, nada justifica a atitude do imbecil, daquele que sai armado de casa. Mas isso instiga, mano, perdão, isso instiga. Não, eu tenho a mesma impressão do Fábio. O imbecil não precisa de um motivo para tornar-se um imbecil. Ou praticar imbecilidade. Precisa. Ele pode ser inflado. Ele pode ser aceso. Perdão, mano. O torcedor é assim. Ele é inflado, ele é aceso, ele é impulsionado. Poxa, eu já vi muita coisa no futebol por pessoas infladas e impulsionadas. Um cara que sai de casa com uma bomba caseira cheia de prego e uma bola de bilhar dentro, ele não precisa de uma declaração de alguém para poder atirar aquela bomba. Esses caras que fazem isso, mano, você sabe melhor do que eu. Esses caras que são chamados o tropa de elite. Mas esse tipo de imbecil, Pascoal, ele não precisa de um motivo para matar alguém. São os caras que têm linha de frente. São os caras que têm em todas as torcidas. Pascoal, se ele acordar e o dia estiver nublado, ele vai falar, eu vou matar alguém porque o dia vai estar nublado. Se ele acordar e o dia estiver ensolarado, ele vai falar, eu vou matar alguém porque o dia está ensolarado. Isso pode insuflar torcedor. Isso pode. Se a justiça hoje determinar que o jogo será feito com torcida mista e essa divisão será feita de acordo com o que determinar a torcida, eu gostaria muito de saber qual será a posição do presidente do Botafogo. Se ele vai liberar... E ele não pode negar. Porque ele assinou um documento. Ele assinou um documento do Conselho Arbitral. Que esse documento prevê o seguinte: o Fabinho sabe até melhor do que a gente aqui, que o estádio principal a ser usado em finais é o Maracanã. Na impossibilidade de se utilizar o Maracanã, o estádio é o Newton Santos. Acabou. O estádio está à disposição. Exatamente, foi assinado. O estádio está à disposição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e, consequentemente, dos clubes que disputam o campeonato. Agora, o Fabinho foi muito feliz, só para fechar, Flavinho. O Fábio Azevedo foi muito feliz quando ele falou assim: o presidente do Botafogo, a quem eu tenho um apreço muito grande também, que o que ele vem fazendo para recuperar o Botafogo, para sanear dívidas, fazer uma administração corretíssima, pés no chão. Parabéns, futebol tá bem, que chegou na Libertadores e tudo mais. Mas o que ele fez ontem foi jogar pra torcida, eu falei aqui, e tumultuar algo que já estava tumultuado e que na verdade tá precisando ser resolvido. Ele tentou apagar o fogo, né, jogando gasolina na fogueira. Só para entender, Fabinho, a questão da torcida, quer dizer, houve um sorteio, né? Deu Fluminense. Isso, deu Fluminense. Se por acaso for mantida a determinação de torcida única e, portanto, nós tivemos apenas torcida do Fluminense, qual é a reação do Flamengo em relação a isso? O Flamengo é contrário, mas ele tem que cumprir uma decisão judicial. Ele não tem jeito, vai ter que cumprir. Eu estou perguntando isso porque semana passada, por exemplo, o Vasco disse que com torcida única não jogava.
né? O Flamengo não fala isso. Eu quero saber se o Flamengo está com alguma posição explícita sobre isso. O presidente Bandeira de Mello falou que é um absurdo um clássico desse daí ser torcida única. Mas ele não iria se contrapor à justiça. Ok, mas aí que tá, Pascoal. Mas a opinião do Flamengo, através da opinião do presidente do Bandeira de Mello, é que ele entende que deveria ter torcida dividida. Ele falou aqui pra gente. Mas ele disse também que ele não se ele acata a decisão do Ministério Público. A opinião pessoal dele é essa, tá certo? Mas a pergunta que foi feita foi o seguinte: o que o Flamengo fará por conta do sorteio de torcida única e deu o Fluminense? Vai acatar. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Domingo é jogo com torcida mista. E pra você? Torcida única, Fluminense. E você? Torcida mista. Principalmente porque, segundo o Fabinho, aí a polícia diz que dá garantias. E você, Rafael? Torcida única. E você, meu menino? Torcida mista. E se não for mista, se eu fosse Flamengo, eu não entrava em campo. Não, você não pode falar isso. Pascoal. Você não pode falar isso. Você acabar com o campeonato sem jogar isso? Você não quer jogar o campeonato? Responde a enquete. Vai ser torcida mista ou vai ser torcida única? Se a polícia der garantias hoje ao Ministério Público... Já deu. Será com torcida mista. Então, torcida mista, o Pascoal, eu mista, você falou o quê? Eu e o Prats entendemos torcida única. Será torcida única? Você falou o quê? Mista e mista. E pra você, Fábio Azevedo, eu tenho certeza que esse jogo vai ter torcida mista. Torcida mista no Engenhão, mesmo o Botafogo não querendo, mas como vocês destacaram, ele assinou o regulamento e o detalhe, que é o artigo 62, para ser bem claro, que está escrito nele: o estádio Mário Filho, entre parênteses, Maracanã, será considerado como campo neutro, assim como o estádio Newton Santos, o Engenhão, caso não haja possibilidade da utilização do Maracanã. E por que o presidente do TJD deu essa liminar ontem? Determinou que a federação marque, porque até agora o Maracanã não está liberado. Não poderia ficar ele, entendeu? O TJD esperando uma liberação. Para quando? O jogo é domingo, gente. Hoje já é quinta-feira, não é ainda é quinta-feira. Já é quinta-feira. Ô, Fabinho, isso que você leu é o regulamento? É. Isso, artigo 62. E nesse regulamento, quando você lê o parênteses, está escrito Engenhão? Isso. Porque o presidente do Botafogo falou pro repórter... O Cícero Melo da repórter da ESPN, aquele dia ao vivo. Ontem. Falou que ele estava querendo provocar chamando o estádio de Engenhão. Então, o regulamento está provocando também, porque você está colocando lá Engenhão. E tem a assinatura do presidente nesse regulamento. O que eu acho é o seguinte: se está escrito, está no regulamento, tem que ser cumprido. Eu só quero fazer um contraponto disso aí. E aí, analisando pelo lado do Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. O campeonato pertence à Federação Carioca. Ela é quem organiza, se os clubes assinaram, não tem como reclamar, mas eu não concordo com isso, não concordo com esse item, se você assinou, tem de cumprir para todo mundo. Teve data para acertar. Isso aí para domingo, ok. Mas eu entendo quando o presidente do Botafogo estranha o seguinte: como quarta-feira para Flamengo e São Lourenço, eu abro o Maracanã e para domingo ele não tem condição de receber o jogo. O Flamengo está botando 150 pessoas hoje para cuidar do Maracanã, para ver se consegue botar o Maracanã em ordem para quarta-feira no Maracanã. Tá confirmado o Maracanã. Sim, mas tá botando hoje tem 150 funcionários. Existe uma força-tarefa nesse momento. O Maracanã. Deixa eu falar do Flamengo. Fala, Fabinho, peraí, só um minuto. Eu acho que a discussão, a gente pode partir por um outro caminho. O Botafogo tinha que questionar a federação. Federação, por que você não foi lá abrir o Maracanã e colocou esse R$1.300.000 de conta de luz em dia, botou os 150 funcionários à disposição para que tivesse a final? Não questionar o Flamengo, que foi o Flamengo interessado em ter o campo na Libertadores. O questionamento do Botafogo está equivocado. Ele está questionando a federação. Se o Flamengo está abrindo quarta, por que o Flamengo já não abre domingo? É um questionamento errado. Cobre a federação. Verdade, né? Se entende o Botafogo assim. Mas só com relação à declaração ainda do presidente do Botafogo, eu não vou ser hipócrita aqui, ou então ser demagogo de achar que os clubes eles são... Não sou. Os clubes eles não têm união entre eles. Então não adianta a gente pedir e pregar união, porque isso não existe. É cada um olhando para si. Mas não precisa ter união. É só analisar o regulamento. Eu vou explicar. E analisar a determinação da justiça. Eu vou explicar. Já vou explicar o regulamento. Já vou explicar o regulamento, se o senhor me permitir, seu Oswaldo Pascoal. E vou dizer o porquê na opinião. Eu já até sei o que ele vai falar. Na minha opinião, o presidente do Botafogo está certo. Calma que eu já sei o que ele vai falar. O presidente vai falar, antes aí não vai dar. Não vou falar.
falar porque eu vou atrapalhar. Eu não gostaria de borrifar ninguém e por isso eu gostaria de terminar a linha de raciocínio. Só 30 segundos, você vai falar, a palavra é tua. Só quero rápido, o que ele vai falar só para ver se é isso mesmo. Vai, fala rápido. Pipocou, né? Ele vai dizer o seguinte, que por ele não acabaria o Campeonato Carioca. A questão é a seguinte, primeiro com relação à parte do presidente do Botafogo. Se fosse o inverso, se fosse o Flamengo lesado diante de uma situação e tivesse que ceder ao Botafogo qualquer tipo de gentileza, também não aconteceria. Se fosse o Vasco lesado, não aconteceu se isso? fosse o Vasco lesado você não pode e tivesse o Fluminense do outro lado e o Vasco dissesse, eu vou ceder pro Fluminense porque eu quero dar o primeiro passo. Ninguém faz isso. Vamos parar de tentar fazer demagogia aqui, porque todo mundo olha pra cima. Todo mundo olha pra cima, mas é verdade. Tem razão. É verdade. Primeiro, já que a questão aqui, o senhor fala a respeito de bom senso e bom relacionamento entre os clubes. Se o senhor mesmo que defende aqui a ética entre os clubes, o Flamengo não poderia ter contratado o William Arão, sabendo que ele tinha talvez aí um vínculo com o Botafogo ou a prioridade de compra do Botafogo. Já parta desse princípio, Pascoal. Não, o Flamengo ele viu uma boa contratação. Então, aí que tá. O Flamengo, ele viu uma boa contratação para ele. Devolveu o dinheiro pago pelo Botafogo e disse ao Flamengo que estava liberado. Terminar, por favor. Não, eu chamei de demagogo. Não chamei de demagogo. Eu tô colocando uma situação, Eu confio nele. O Flamengo, Pascoal, ele usou... Aqui o debate é de alto nível. Não, pelo contrário. Não vai intimidar pra ele. Não consigo terminar, gente. Gente, deixa o Pascoal falar. É ele que vai falar. Vamos lá. O Flamengo, ele viu uma possibilidade de mercado, que era a contratação de um grande jogador, que era o William Arão, e ele foi pra cima e contratou o jogador. Simples assim. O mercado é assim. O mercado é feroz. Isso aqui é uma cadeia alimentar, é um jantando o outro. Então, mas é verdade. Isso é verdade, isso é fato. Então, o Botafogo agora, eu vou ter que ceder uma gentileza pro Flamengo usar o meu estádio, porque eu quero dar o primeiro passo. Não é. O Botafogo não quis. O Botafogo, ele tá na razão dele. O presidente do Botafogo não está fazendo gentileza nenhuma. Já vou chegar nessa parte. Claro que não está fazendo. Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Meu, eu já vou falar porque o regulamento não vale. Já vou falar. Os áudios estão cortados. Se vocês me permitirem. Pera, gente, é uma gritaria. Mano, mas o regulamento está assinado. Eu já vou te falar porque isso não vale no regulamento. Se você me permitir terminar o primeiro raciocínio. Então, o presidente do Botafogo tem... Fox Sports, mano. O presidente do Botafogo, eu já teria terminado se vocês não tivessem me interrompido. Então, vamos lá. O presidente do Botafogo, ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a nada. Eles vão falar a respeito do regulamento. O regulamento, seu Fábio Sormani, ele já vai por água abaixo a partir do momento que existe uma decisão judicial para que exista... Peraí, o regulamento fala o quê? Em fase semifinal e final, você tem um jogo único, tá certo? Com mando da Federação Carioca, com torcida dividida, com receita... Deixa eu terminar. Com receitas divididas e despesas divididas. A partir do momento que existe uma decisão liminar, tá certo? Em caráter de urgência, para que qualquer um desses tópicos seja revogado, o regulamento já passa a não valer. Não, isso não inviabiliza nada. Isso não inviabiliza nada. Óbvio que claro que não. Peraí, claro então, seu Oswaldo Pascoal. Uma liminar é superior. O senhor está contrariando. O senhor está contrariando a argumentação do próprio presidente do Botafogo que utilizou ontem. Em mim. Como diz o mano, vem em mim na câmera aqui. Fábio Azevedo, você no Rio de Janeiro, que está com o regulamento na mão. Fale para o Mano está certo ou não? O Mano fala que o presidente do Botafogo não é obrigado a ceder o Engenhão. Você que está... A partir do momento que existe uma decisão liminar, questionando desses tópicos que eu citei. O regulamento foi contrariado. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão dando... Mas é que tá, quebraram o regulamento. Para de brincadeira. Vocês estão brigando contra fatos, cara. Cortem o áudio deles. Vocês estão brigando contra fatos. O Mano falou que estamos brigando contra fatos. Óbvio. Fábio Azevedo, o senhor que está aí no Rio de Janeiro com o regulamento na mão. Por favor, dê a resposta para o meu menino. Lamento desapontar o Mano que tem a força, mas não tem a razão. Regulamento aprovado no dia 4 de novembro de 2016, por unanimidade. Não teve ninguém contrário a todos os itens. Pera, deixa eu falar. Dentre eles, mano, o artigo 62, que diz que se não tiver o Maracanã, caso não haja possibilidade de utilização do Maracanã, o estádio neutro é o Newton Santos. Em nenhum momento, mano, se indica, olha, qualquer liminar, rasga o regulamento, vamos fazer um próprio. Se não, todos os outros... Liminar não fala sobre rasgar o regulamento. Deixa ele terminar. Mas ele não entendeu. Principal momento, quem acha que o Fábio Azevedo está certo?
Mas peraí, é que vocês fazem questão de interromper. Acho que o Mano tá certo. Mano, você tá certo. É que eles fazem questão de interromper. Não se intimide. Ô, Fábio, eles fizeram Não se questão de intimide com essa interromper coisa. e talvez você não tenha se atentado ao fato. Vamos lá. Vai você falar. Eu citei alguns tópicos. Pode ir. Leva a cadeira, bandido. Gente, pra lá. tá difícil. Vou passar pra lá. Eu citei alguns tópicos, Fábio. O regulamento do Campeonato Carioca diz que em fase semifinal e final, em fase semifinal e final, você tem alguns tópicos aí que tem que ser analisados. Primeiro, as despesas, tá certo? E as receitas serão divididas. Jogo único, torcida mista, torcida dividida. A partir do momento que existe uma liminar que impede um dos tópicos, que no caso é a torcida dividida, o regulamento já está abalado. Não, senhor. O regulamento já não é mais legítimo. Passa a valer a decisão judicial. Mano, do Ministério Público não tem a ver só com a torcida mista. Mas fere o regulamento. Fere o regulamento. Porque não está previsto no regulamento isso. Então me diz uma coisa, mas a decisão fechou da minha parte, eu prometo que eu vou encerrar. a torcida. O Botafogo ele era obrigado, Fábio, a ceder o Engenhão caso todos esses tópicos fossem cumpridos. Inclusive, o próprio presidente do Botafogo disse ontem, se houvesse a torcida mista, ele cederia o Engenhão sem problema. Agora, se houvesse torcida única e essa torcida fosse do Flamengo, ele ia entrar na justiça porque ele entendia que o regulamento está sendo ferido. Bom, ele vai entrar na justiça. Fábio, se não entrar e se entrar e não conseguir, ele vai se dar presidente mal. do Flamengo hoje, acabou o campeonato. Agora, ouvimos sem te interromper. Ouvimos sem te interromper. Claro. E só um aviso pro Rafael Prats, pensa bem. Pensa bem. Com quem que tá se aliando? Pensa bem. Não, mas você não entendeu o que eu tô falando. Pensa bem. Não que eu seja rancoroso e vingativo, longe de mim. Democrático. Ô, Fábio Azevedo, Mano, os argumentos do Mano agora, ele tá com a razão ou não? Mano, lamento desapontá-lo novamente. Você não está ainda com a razão. Seus argumentos são bons, são interessantes, porém não estão descritos no regulamento. Se um item a justiça interceder, todo o regulamento cai por terra. Em nenhum momento o Botafogo ele é obrigado a ceder o estádio. Se São Januário, vamos mudar o estádio. Se o estádio do Vasco fosse indicado como o plano B numa impossibilidade do Maracanã, o Eurico poderia gritar, tirar a cueca pela cabeça, morder o cotovelo, que nada ia mudar. Ele teria que... Ele sabe muito bem, todos os dirigentes sabem que tem que cumprir uma decisão judicial. A decisão judicial você pode discutir, mas nunca deixar de cumprir. Claro, só Mas, vai ô, Fábio, Agora, vou perguntar pro senhor, seu Rafael Prats. Sim, sem intimidação. Eu não vou nem olhar pra você, vou olhar pra câmera. Tá bem. O Rafael Prats, o Fábio Azevedo tá com o regulamento na mão, explicou ipsis literis tudo. O senhor continua concordando com o Mano ou não? Pensa bem, Rafa. Mano. Pera aí, pensa bem. Tô contigo. Tô contigo. É um cara que não tem rabo Não preso. voltarei atrás. Tem opinião. Não voltarei atrás. Então argumente com o Fábio Azevedo por quê? Não, mas é o seguinte, eu entendi o que o Fábio está falando, ele está além do regulamento, o que reza o regulamento. Só que há uma situação que não é prevista no regulamento. E aí ela abre um precedente E aí para o qualquer regulamento não clube. vale mais, é isso? Não é. É o seguinte, Flavinho. Não, os o clubes têm Aí direito... sabe o que aconteceu? Deixa o O Rafael regulamento terminar. virou nada. Então vocês querem anarquia. Deixa o Rafael É isso que vocês estão propondo. Sem regulamento, já está. Não, anarquia já tem. Não, senhor. Anarquia já tem. Não, senhor. Outra coisa, aquele senhor. Quando é que vai jogar então, meu senhor? Que se dane. Aí que se dane? derruba e eliminar. Não tem data. Derruba e eliminar. A partir do momento que a Polícia Militar deu garantias de que pode fazer a segurança, Pascoal, eu, se sou o Flamengo, eu não entro em campo, porque o regulamento diz que tem que ter torcida dividida. A partir do momento que você tem uma torcida só, eu, se sou o Flamengo, eu faço o que o Eurico não é a mesma faz. coisa, Pois claro. é, eu faço o que o Eurico faz, porque o Eurico pressionou a semana passada e cederam pra ele. Puseram torcida dividida. A partir do momento que foi sim. O Eurico Miranda falou que não jogaria. Mas o jogo não foi no Rio. Entendam. O Eurico Miranda, peraí, eu tô ficando louco. O Eurico Miranda declarou aqui dizendo que o Vasco não entraria em campo. Ele declarou. Eu, se sou o Flamengo, eu faço a mesma coisa, faço pressão pra que caça e eliminar. Porque é um absurdo, é uma derrota da sociedade. Eliminar é uma Senhor Mano, coisa. mas é que dizer dá. que não vai jogar. Eu não jogaria, eu prometeria e cumpriria. Eu cumpriria. Ele porque vai eu não jogar tô... final quando, mano? Por Pascoal, favor. Pascoal, desacatar uma autoridade, tá certo? Ou então desacatar a liminar que foi concedida, é você vender ingressos uma que você informação não pode aqui, ó. vender. A partir do momento que você se recusa a jogar, você não está descumprindo a liminar. Chega uma informação agora, Fábio Azevedo. Você apenas quis jogar. A informação que me chega agora, então, eu errei. Flávio Gomes errou. A liminar parece que foi mantida, a informação que me chega agora,
Fábio Azevedo, se você puder checar aí no Rio de Janeiro. Mas me chega a informação agora que a liminar foi mantida e que domingo o Fla-Flu será só com a torcida do Fluminense. É a derrota da sociedade, cara. Isso é derrota da sociedade. Vamos discutir isso aí agora. Em campo. Fábio Azevedo, agora uma coisa é, mano, calma, você tá... Uma coisa, entrar em campo tem punições. O Eurico brigou, falou, ameaçou, é verdade. Só que não esqueça, o jogo não foi no Rio de Janeiro. E deixou de ser no Rio, não por causa do Eurico. Foi em Volta Redonda para menos de 6 mil pessoas. E não foi por causa do Eurico. Mas o Eurico ele fez uma pressão. Mas o jogo não foi no Rio, mano. O Flamengo e o Fluminense deveriam fazer o mesmo. Mano, o jogo não foi no Rio. O primeiro jogo não foi no Rio. O jogo contra o Vasco não foi no Rio. Não foi por causa do Eurico, não. Foi por causa da polícia do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Flavinho, mas houve uma pressão por parte do Eurico. Pode ter havido, mas o Flamengo deveria fazer o mesmo e o Fluminense idem. Haver uma pressão por parte do Eurico e você aceitar que foi essa pressão que resultou na transferência do jogo para Volta Redonda vai uma distância muito grande. Flavinho, se modificarem o regulamento, se modificarem o regulamento aí a partir do ano que vem e clássico passa a ter torcida única, o que na minha opinião é um absurdo, aí tudo bem, se os clubes assinarem. Agora, a partir do momento que existe uma liminar dentro do campeonato em vigência e altera-se o regulamento do campeonato, eu, se sou Flamengo, me oponho. Eu não entraria em campo. Fábio Azevedo, Fábio Azevedo, você que está aí no Rio, a minha informação, você conseguiu checar, procede ou não que o juiz manteve a liminar de torcida única? Procede, eu estou recebendo aqui no nosso grupo de WhatsApp interno da Fox, o Flavini, que está lá no tribunal, mandou aqui, ó, liminar mantida com torcida única.